Olá, doutores, olá, doutoras, futuros médicos legistas, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Laércio Carneiro. Vamos resolver uma questão aqui, né, para a gente estudar o assunto que pode cair na sua prova da Polícia Civil de Minas, da Polícia Civil de Pernambuco, Tocantins, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, qualquer uma, tá? Cortando para o nosso material aí, ó, Banca Fumarc, PCMG, Médico Legista 2021. Questão de tanatologia forense a respeito dos fenômenos cadavéricos, é correto afirmar, bora lá? A circulação póstuma de Bruardel costuma anteceder a mancha verde abdominal. Galera, olha só, circulação póstuma de Bruardel, isso daqui é mais comum na fase gasosa ou fase efizematosa, que é a terceira fase da decomposição. Vamos revisar? Primeira fase, fase de coloração. Primeira fase, fase de coloração. Segunda fase, fase gasosa ou efizematosa. Terceira fase, fase colicoativa. Quarta fase, fase de esqueletização. Desculpe uma pequena correção, eu havia dito, né, que a fase gasosa ou efizematosa é a terceira. Não é, ela é a segunda. De novo, primeira fase, fase da mancha verde abdominal ou fase de coloração ou fase cromática. Pode aparecer com qualquer desses nomes na sua prova. Segunda fase, fase efizematosa ou gasosa. Terceira fase, fase colicoativa, tá? E quarta fase, fase de esqueletização. A fase em que aparece a circulação póstuma de Bruardel, que é essa evidenciação dos vasos sanguíneos, normalmente é na fase gasosa ou efizematosa. No passado, a Banca Fumarc considerou como sendo a fase de coloração. A fase de coloração é essa daqui, ó, é a fase da mancha verde abdominal, tá? É a primeira fase, tá bom? Então vamos lá, vamos ver aqui, vamos continuar vendo. A circulação póstuma de Bruardel costuma anteceder a mancha verde abdominal? Não. Ela é depois da mancha verde abdominal, na fase gasosa ou efizematosa. A rigidez cadavérica se instala crânio-caudalmente, ok? E se desfaz no sentido contrário? Não. A rigidez cadavérica está aqui, ó, tá? Ocorre em razão do acúmulo de ácido nos tecidos após a cessação da vida, com acúmulo de ácido lático nas células musculares, tá? Ela ocorre no sentido crânio-caudal, isso a gente chama de lei de Nisten. Normalmente ela inicia-se 2 a 3 horas após o óbito, mas ela pode se iniciar com até 2 horas após o óbito, tá? É a rigidez precoce. Ela pode se iniciar 1 a 2 horas após o óbito, mandíbula, nuca, pescoço, membros superiores, tórax, abdômen, membros inferiores. Isso é a lei de Nisten. Ela se estabelece totalmente por volta ali de 6, 8 horas após o óbito. O corpo vai permanecer totalmente rígido até o início da decomposição. É o que? Com o aparecimento da mancha verde abdominal, em média 24 horas depois do óbito, podendo ocorrer um pouco antes, por volta de 18 horas, e podendo ocorrer um pouco depois, por volta de 30 horas, a depender das condições em que está o corpo. Exemplo, ambiente muito quente, acelera o processo de decomposição. Ambiente frio, retarda o processo de decomposição. Então varia aí de 18 a 30 horas, em média 24 horas, tá bom? É o início da decomposição que marca o desfazimento da rigidez, que também ocorre no sentido crânio-caudal, obedecendo à lei de Nisten. Por isso a alternativa está errada, tá bom? As hipóstases começam a aparecer cerca de 6 horas após a morte, depois da morte. Gente, as hipóstases são os livores, é isso daí, ó. É a deposição de sangue nas partes mais baixas do cadáver em razão da cessação da vida. A bomba, né, que faz o fluido da vida circular, o sangue, ela para de funcionar. O coração, em razão da ação da gravidade, esse sangue vai depositar nas partes mais baixas do cadáver. Esse cadáver aí, então, ele estava em decúbito ventral, ele estava de barriga para baixo. Professor, e essa parte branca? Isso aí, a rigor, seria os livores, tá bom? Livor de lívido, de branco. Mas os autores misturam, tá?
você pode considerar livor tudo isso daí, beleza? Então, essa parte branca estava comprimida, apoiada. Ele pode ser que essa parte branca ele estivesse em decúbito ventral com o braço, tá bem parecendo aí que foi o braço dele, ó, o braço esquerdo aqui, tá bom? Tá bem parecendo que foi o braço esquerdo dele aqui, tá bom? Tá bem parecendo que ele estava em decúbito ventral sobre o braço. Então, isso é uma parte comprimida. A parte comprimida ocorre uma fuga do fluido naquela região, tá bom? Então, esse corpo estava em decúbito ventral. Se ele estivesse em decúbito dorsal, esses fluidos estariam para trás e as partes apoiadas do dorso, né, e das nádegas estariam brancas, beleza? Esses livores, eles iniciam-se ou manchas hipostáticas, livores ou manchas hipostáticas, iniciam-se 2 a 3 horas após o óbito. Evolui gradativamente. E eles se formam completamente até por volta de 10, 12 horas. Nesse meio intervalo de tempo, se você virar o corpo de posição, passando-se alguns minutos, esse fluido migra para a parte que está mais baixa. Então, se ele estava em decúbito dorsal, você coloca ele em decúbito ventral e ele está nesse meio intervalo de tempo, com alguns minutos o sangue vai para baixo, tá bom? Depois eles se fixam, por volta de 12 horas ali em diante, eles se fixam. Isso daí é útil para nós em local de crime, para saber se o corpo foi mudado de posição ou não. Então isso é os livores, questão de tanatologia. Vamos ver aqui, entre os fenômenos transformativos conservadores estão a mumificação e a saponificação. Ok, correto, letra D de delta. A banca Fumar que trabalha apenas com 4 alternativas, tá bom? Vamos ver aqui, ó, mumificação, tá bom? Mumificação, tá bom? Mumificação é quando o cadáver é o fenômeno conservativo em que o corpo permanece por um longo período em ambiente quente, seco e ventilado. Em vez dele decompor, ele vai desidratar, ele vai mumificar, tá bom? Então é um processo transformador conservativo. E a saponificação, professor? É esse daqui, também um processo conservativo. O cadáver adquire um aspecto de boneco de cera, com a pele branco amarelada quebradiça, com odor de ranço. Quando que isso ocorre? Tá? São as transformações químicas no solo. Isso é mais comum em cadáver de pessoas com sobrepeso ou obesas, com alto teor de gordura. Isso ocorre quando? Quando esse corpo está inumado ou sepultado em um solo argiloso úmido com alto teor de minerais, um solo alcalino, de pH alto. Por quê? O que a sua tia, a sua mãe, a sua avó faz para produzir o sabão caseiro no quintal de casa? Ela mistura gordura velha, né, gordura de fritura, com soda, com hidróxido de sódio, hidróxido de potássio ou potassa, né? Ali vai ocorrer uma reação química de saponificação e isso ocorre com o cadáver no solo argiloso alcalino, tá bom? Ele, em vez de decompor, ele vai saponificar, beleza? Então é isso, pessoal. Espero ter acrescentado nessa questão o que a gente tinha para explorar, é esse assunto. O nosso curso teórico, nas aulas teóricas, ele tem uma pegada bem forte de teoria, aprofundado na medida do possível, para você acertar as questões de prova. Aqui a gente não estuda para você ainda ser um médico legista na prática. A gente está estudando para você passar bem classificado na prova de médico legista. Lá na academia, no seu estágio, no curso de formação, acompanhando necrópsias, estagiando, aí você vai botar a mão na massa, fazer as necrópsias mesmo. Mas aqui o objetivo é estudar na medida certa, sem mais nem menos, para você ganhar questões de medicina legal na sua prova, que é a principal matéria. A depender do certame, pode ter até 70 questões. Exemplo, o último concurso de Pernambuco teve 100 questões, 70 foram medicina legal. Normalmente, medicina legal para o legista, para o perito legista e para o odontologista tem peso 2, tá bom? Então, nessa questão, o que a gente tinha para explorar é isso. Um abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!